Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre, no canal de vocês, no canal assim, mais completo de língua portuguesa, que agora ele está ficando completo. Redação, gramática, literatura, gente, é muita coisa boa aqui para vocês. Por isso que nesta aula que nós vamos trabalhar com a linguagem da literatura, nós temos um vídeo anterior sobre o conceito de arte. Nós temos um vídeo anterior sobre a arte da literatura. Olha, a arte da literatura está aqui no card, viu? Se você não assistiu, vale muito a pena assistir. E neste vídeo nós vamos trabalhar aqui sobre a linguagem. Que linguagem é essa utilizada na literatura, tudo bem? Mas antes de começar esse vídeo, é lógico que eu vou pedir para você deixar seu like, para você curtir o nosso vídeo aqui, para você comentar a nossa aula aqui. Sabe que isso é muito importante? Porque quando você comenta aqui a nossa aula, você assistiu a nossa aula, sua crítica, sua avaliação, seu elogio, sua sugestão, nossa gente, você não sabe como isso é importante para o nosso canal, para que o nosso canal possa produzir cada vez mais conteúdo educativo. E se não estiver inscrito, é óbvio que eu vou pedir a sua inscrição, não é verdade? Para você ajudar aqui o nosso canal, porque eu estou ajudando daqui a você nos seus estudos, tá bem? Então vamos para cá. Nessa aula sobre a linguagem, né, a literatura é uma linguagem, sobre a linguagem da literatura, olha só como é interessante isso. Por que é uma linguagem? Porque qual é o principal conceito de literatura? A literatura é uma arte que ocorre através da escrita. Né? Esse é o principal conceito da literatura. Então, a base da arte literária é a palavra. Eu foquei na questão da escrita, mas hoje nós devemos mesmo compreender que a literatura oral também ela é reconhecida, né, como valor cultural. Então, a base é a palavra, tá? A palavra escrita, a palavra oral. Então, vejamos aqui. Nessa linguagem, nós não temos uma linguagem fixa, nós não temos uma linguagem presa a um dicionário. A literatura ela não vai adotar uma linguagem que não se expande em vários significados, que não é expressiva, que não mexe com a nossa imaginação. Não vai. Preste bem atenção nessa frase que eu vou citar do nosso cronista, do nosso gênio Rubem Braga. Ele diz em um dos seus textos que o pavão é um arco-íris de pluma. Né? O pavão é um arco-íris de plumas. Olha só, gente, a imagem que o Rubem Braga nos convida a pensar. Se fosse um outro texto, o pavão é uma ave de penas coloridas, né? E tal, tudo bem, colocaria aquelas características. Mas na literatura, a descrição que vai dar ao pavão é outra. Ele compara o pavão a uma imagem, que a imagem aí é um arco-íris, nos lembra o arco colorido de plumas, porque a sua cauda é de plumas coloridas, gente. Então, ele nos permite pensar. A literatura nos evoca, né, esses pensamentos, ela nos provoca mesmo. Então, eu crio uma imagem. Então, por isso que a linguagem literária, ela está nesse campo da expressividade, nesse campo do figurativo, o que traz, sim, riqueza para os seus textos. Então, para começo de conversa aqui, vamos observar a seguinte diferença no tocante à linguagem. Linguagem denotativa e linguagem conotativa. Tá? Os nossos textos, eles se apresentam em uma dessas linguagens. A linguagem denotativa, ela está vinculada às palavras que têm seus significados no dicionário. Então, são palavras objetivas, são palavras de sentido real, são palavras de sentido concreto, são palavras de sentido limitado. Tudo bem? A linguagem conotativa, não. Ela é criativa. Ó. É uma linguagem expressiva, é uma linguagem rica em significados. É uma linguagem que a palavra não diz o que o dicionário diz, mas diz o que é aquela imagem figurada, aquela relação com outros elementos do texto, né? Uma relação pela qual o autor quer apresentar. Então, é uma linguagem criativa. Gente, uma coisa eu falar assim, olha, tem uma pedra que bloqueou a BR-101. Uma pedra, uma rocha, um deslizamento caiu e bloqueou. Tem um obstáculo ali. Essa pedra é uma rocha. Isso é uma linguagem denotativa. Tem lá uma notícia sobre isso. Outra coisa é eu falar: tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra.
do nosso gênio Drummond. Drummond não quis falar de uma pedra rocha. Em sua poesia, né, essa pedra no caminho, gente, a imagem que ele constrói aí são os obstáculos que estão na nossa vida, e que são muitos obstáculos. E que a gente supere esses obstáculos e novos obstáculos surgem, porque a vida é assim. Então ele cria uma linguagem figurada e ele usa o elemento pedra, mas não pedra conforme tem o seu significado no dicionário, mas pedra no sentido em que nós mentalmente compreendemos a expressão do seu sentido, não é verdade? Então essa é a diferença da denotação e da conotação. A denotação é limitada ao dicionário, a conotação ela é criativa, gente. Ela permite esses significados, vários significados. A conotação nos permite perceber uma linguagem expressiva. E aí está exatamente a literatura. A literatura faz uso da conotação. Quando eu não paro para pensar nisso, aí eu penso o quê? Nossa, não entendi nada desse texto. Gente, a linguagem do texto literário não é uma linguagem denotativa, não é uma linguagem dicionarizada, é uma linguagem rica em imagens. Olha só um exemplo que eu vou trazer aqui. Quando o nosso genial Machado de Assis, em Capitu, né, em Dom Casmurro, através de Capitu. Como a nossa Capitu é conhecida? Olhos de ressaca. E o que são olhos de ressaca? Como é que Machado de Assis coloca, através da voz de Bentinho, esses olhos de ressaca? Ele traz a metáfora da ressaca do mar. Ele compara os olhos de Capitu como aquele olhar violento, que bate e traga tudo para ela. Igualmente ocorre com as ondas do mar naquele momento da ressaca do mar. Ele usa essa metáfora, gente, para falar do poder de atração que tem a nossa Capitu. Então são essas imagens construídas que são presentes nos nossos textos, nos textos literários. E daí a gente percebe uma riqueza, é esse aí o contexto em que existe a plurissignificação das palavras. As palavras na literatura são de vários significados, são polissêmicas, porque elas apresentam vários significados. Ela me permite compreender, né, construir um significado e outros leitores outros significados, só que todos estão convergentes para aquilo que foi apresentado pelo poeta. Então, o uso conotativo da linguagem faz exatamente isso, que as palavras ganhem novos significados. Pedra, de Drummond, não é a pedra, rocha. Olhos e ressaca de Capitu, não é aquela ressaca do mar, é um outro significado que é dado a uma situação ou a um personagem. Então, observem só este poema. Gente, eu trouxe um poema aqui para vocês. Então, bacana. Tenho certeza que vocês conhecem. Vou colocar aqui do outro lado da tela. Olha só esse poema de Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima. O título já é uma imagem. Rosa de Hiroshima. Quando Vinícius de Moraes compõe Rosa de Hiroshima, na segunda geração do modernismo, no período da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos o horror pelo qual Hiroshima e Nagasaki passaram. E Vinícius de Moraes traz o poema. Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas, cegas e lesadas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Olha só, gente, a construção poética do Vinícius de Moraes. E quando ele escolhe esse título, Rosa de Hiroshima, com a imagem que vem à cabeça, a explosão da bomba atômica, a explosão que se forma em rosa. E tem um contraponto aí nessa palavra, porque a imagem da rosa é uma imagem de ternura, é uma imagem de leveza, é uma imagem de amor. Mas a rosa de Hiroshima, ela é a rosa inválida, ela é a rosa estúpida, ela é a rosa cálida, a rosa quente, em razão da bomba nuclear. Olha o gênio de Vinícius de Moraes quando compõe esse poema. Ele realmente constrói uma composição que nos leva a pensar dessa forma. Ele não utilizou
a palavra rosa à toa, e ele não trouxe o significado do dicionário rosa, mas ele traz a imagem para construir um outro significado neste poema. Então, exatamente assim que se dá a linguagem na literatura. Por isso que ela te permite pensar, refletir, né? Aguça aí a sua cognição para que você desenvolva uma compreensão acerca dos textos literários. Nessa concepção de linguagem, como eu estou falando, imagens são construídas. E dois tipos bem comuns de imagens que são construídas nos textos, ela se dá pela comparação ou ela se dá pela metáfora. Isso até nos lembra figuras de linguagem. Na comparação, o que é que eu tenho? Uma relação de algo que é comparado a outro elemento, mas que explicitamente tem um conectivo. Então, nesse texto aqui do José Paulo Paes, que diz o seguinte, Madrigal, diz o seguinte: meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Gente, olha que carinho que o José Paulo Paes coloca aqui. Meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Ele constrói imagens comparativas, ele compara o amor com a água e o pão. Uma alimentação básica, simples. Meu amor é simples, Dora. Foi isso que ele quis dizer. E ele trouxe um elemento simples, água e pão. Depois ele traz uma outra comparação, com os olhos, como as pupilas de um cão, né? Ele faz essa comparação, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Então, quando ele traz essa comparação com o céu refletido nas pupilas de um cão, ao mesmo tempo que ele diz que o amor é simples, o amor é vasto, o céu é enorme, o cão é pequeno, né? Pequeno diante da imensidão do mundo. Então, ele traz aí na poesia essa comparação, essa imagem construída que nos permite, sim, inferir uma linguagem literária. A metáfora também faz parte, mas com uma diferença. Na origem do que nós entendemos por metáfora, existe um processo de substituição. Eu queria usar uma palavra, mas eu usei outra para construir uma imagem. E esses dois elementos, eles são comparados dentro de um contexto específico. Eu não vou comparar o pavão a um arco-íris de plumas de modo aleatório. Essa comparação não é assim que se dá. Essa comparação tem uma razão. Então, existe sim um contexto específico. Nós temos uma relação de semelhança na imagem que se é produzida, transferindo para um deles aquela característica do outro, né? O pavão é um arco-íris de pluma, é um exemplo de metáfora. Então, a gente lembra do arco, a gente lembra das penas, das plumas coloridas, que lembra o arco-íris. Então, eu não utilizei uma palavra de modo qualquer e disse, aqui é uma metáfora. Tem um contexto específico, tem uma relação de semelhança com aquilo que se quer comparar, que se transfere para algum deles, tá? No sentido próximo. Eu trouxe aqui dois exemplos de Camões, no soneto Conhecidíssimo, que ficou mais conhecido ainda por Renato Russo, em Monte Castelo. O amor é fogo que arde sem se ver. Tá? O amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem dor. Nessa metáfora aqui construída, o amor é fogo, o amor é ferida. Né? Ele está dentro de um contexto aí, de um soneto, dentro de uma interpretação sobre a descrição do amor e mostrando a intensidade do amor, as dores que o amor causa. O amor é fogo, o amor é ferida, é contentamento descontente, aí tem um paradoxo, é dor que desatina sem doer. Então ele constrói uma sequência de metáforas, uma imagem comparativa que ele traz aqui. O Fernando Pessoa também faz isso, e é bem lógica a metáfora do Fernando Pessoa, quando ele promove a relação entre essas duas imagens. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Porque na verdade o pensamento é assim, ele usa a primeira pessoa, mas é exatamente o que ele quer dizer. Meu pensamento é um rio subterrâneo. A metáfora que ele construiu aqui, no sentido de que o pensamento ninguém vê, ele existe, mas ninguém vê. Ninguém sabe o que o outro está pensando. Né? Eu acho que o pensamento é o que há de mais particular do ser humano. E Fernando Pessoa constrói essa metáfora. Meu pensamento é um rio subterrâneo.
Então é na relação dessa linguagem que se dá a literatura. É na riqueza dessa expressividade, de significados, né, de plurissignificação que nós temos na nossa literatura. Essa é a linguagem da literatura que eu acabei de apresentar aqui nessa aula para você. Tá bem? Gostaram aqui dessa aula? Então, se gostaram da nossa aula, eu convido para que você fique aí ligado para assistir a nossa próxima aula aqui no nosso canal. Você não tem noção.